Se você já estava na internet na década passada, você talvez se lembre de um meme que era muito famoso na época. Trocar o rosto de personagens de diversos filmes pelo do ator Nicolas Cage. Você conseguia pegar trechos de filmes como Star Wars e colocar o Nicolas Cage como um dos personagens principais, o que era fantástico, honestamente. E embora isso hoje seja de uma qualidade de humor questionável, na época era um sucesso. E o meme não parou apenas com filmes. Logo surgiram pronunciamentos de políticos com o rosto do ator e até mesmo vídeos de música com o rosto do ator no corpo de pessoas. E isso é um marco interessante porque provavelmente esse foi o primeiro contato de muitas pessoas com uma coisa chamada deepfake. Deepfake é uma técnica em que você consegue manipular imagens e vídeos de forma que crie pessoas e vídeos falsos, mas que parecem realistas. Um dos meus exemplos favoritos de deepfakes, que eu até falei uma vez no Synapse, podcast do canal, é o site This Person Does Not Exist. A cada F5 que você dá na página, uma nova pessoa aparece na tela, mas nenhuma dessas pessoas existe. Todas elas são criadas por uma inteligência artificial. O deepfake e as ferramentas para criá-las têm melhorado todos os dias, até um ponto em que aqueles vídeos do Nicolas Cage parecem brincadeira de criança. Hoje é muito fácil você encontrar diversos deepfakes na internet. Inclusive no Brasil tem uma série de pessoas fazendo vídeos do tipo utilizando o rosto de personalidades brasileiras e de políticos. Na verdade, essa técnica hoje consegue ter resultados tão bons e que parecem realistas que até mesmo acendeu uma discussão sobre as aplicações e os perigos que isso pode trazer para a sociedade. Com a nossa tecnologia atual é tão difícil de saber quando algo é real ou não, que existem empresas especializadas em criar inteligências artificiais que conseguem detectar deepfakes, e ainda assim não é 100% garantido. Mas antes de entrarmos nessa discussão, nós precisamos entender o que é um deepfake e como esses vídeos são criados. E eu também prometo que esse vídeo foi gravado pelo Pedro Loz de verdade e não por uma deepfake do meu rosto no corpo de outra pessoa, enquanto o Pedro Loz de verdade está em casa sem saber de nada. Para começarmos a falar sobre deepfakes, nós vamos começar a entender o que a própria expressão deepfake significa. Fake vem do inglês, que significa falso. E o motivo disso se torna bem óbvio, já que nós estamos falando de vídeo, imagens e sons falsos. A outra parte da expressão é deep, que significa profundo. Mas esse deep não vem do mar, e sim da técnica de deep learning. Deep learning, que em português significa aprendizado profundo, é um dos vários métodos de machine learning, ou aprendizado de máquina. E isso recebe esse nome por causa das Deep Neural Networks, ou redes neurais profundas, que são os mecanismos fundamentais por trás do Deep Learning. Inclusive aqui no canal nós já temos vídeos tanto sobre Deep Learning como sobre Machine Learning, em que eu explico com detalhes o que é cada uma dessas expressões e a diferença entre as duas. Mas como forma de relembrar, as redes neurais profundas são sistemas que têm neurônios conectados entre si, e a função de uma dessas redes neurais é aprender a relacionar um dado de entrada com um dado de saída. Isso pode parecer complicado, mas basicamente você pode usar isso para ensinar uma rede neural a saber se em uma foto tem você, ou um Golden Retriever, ou o Nicolas Cage. Você dá várias fotos de cachorros Goldens para a rede com um rótulo de sim, tem um Golden nessa foto. E várias fotos que não tem um Golden com um rótulo de não, aqui não tem um Golden. E depois de treinar com várias fotos, ela provavelmente vai aprender através de atualizações dos seus neurônios a fazer uma relação entre reconhecer que ali tem ou não tem um cachorro. E quanto mais camadas desses neurônios tiver, mais profunda ela fica, e daí vem o nome de rede neural profunda. Para criar um deepfake, em geral, se faz o uso de redes neurais profundas que conseguem aprender a extrair o rosto de um lugar e transferir para outro lugar falando e fazendo coisas. Várias técnicas de Deep Learning são capazes de fazer esse tipo de transferência de uma coisa para outra. E vale lembrar que não é só transferir o rosto de uma pessoa para outra. Uma rede dessas também aprende como as expressões faciais se comportam, além de outras características que tornam cada um de nós e as nossas expressões únicas. Mas em geral é muito comum ver essas deepfakes geradas por um tipo bem específico de rede neural, que leva o nome de redes neurais adversárias generativas, ou melhor, a sigla em inglês, GANs. E é aqui que a gente começa a se aproximar para explicar como esses deepfakes surgem e são criados. O próprio nome delas já diz tudo o que a gente precisa saber sobre elas. Elas são redes adversárias. Elas foram introduzidas em 2014 pelo pesquisador e um dos nomes mais importantes da área de inteligência artificial, Ian Goodfellow. A ideia por trás dessas GANs foi baseada em teoria de jogos, onde você conseguiria colocar um computador jogando contra o outro de forma a otimizar as jogadas de cada um. E é basicamente isso que uma GAN é. Ela é composta de duas redes neurais profundas, uma chamada geradora, que é a jogadora número 1, e a outra chamada discriminadora, que é a jogadora número 2. De uma forma bem simples de explicar, a rede geradora recebe um dado de entrada, que pode ser um ruído ou alguma condição. A rede geradora tem a função de gerar imagens, e isso depende do que você quer que ela gere. Imagem de rostos de outras pessoas, imagens de gatos, Fórmula 1 ou qualquer outra coisa. A rede discriminadora, por sua vez, tem a função de aprender o que é um rosto de uma pessoa, ou o que é um gato, ou o que é um carro de Fórmula 1, e receber diversas fotos reais que ela utiliza para aprender. A rede geradora passa
passa a imagem que ela criou para a discriminadora. E a discriminadora, com toda a bagagem que ela já tinha, tem que dizer se aquela imagem é real ou falsa. Se a rede discriminadora diz que a imagem é falsa, a rede geradora faz uma nova imagem, melhorando cada vez mais. E elas ficam nessa briga até a rede geradora conseguir enganar a discriminadora. Em outras palavras, ela criou uma imagem falsa tão boa que ela consegue passar por uma imagem verdadeira. E é aí que nós temos uma rede neural treinada para construir imagens falsas que conseguem se passar por imagens verdadeiras, indo desde o rosto de pessoas até criar cidades inteiramente falsas ou o céu noturno falso. E não, eu não tô brincando. Essas imagens fake são criadas após treinarem redes neurais com o objetivo de criarem imagens falsas. Ou seja, uma rede neural geradora que conseguiu aprender a criar uma cidade falsa tão parecida com as reais, que consegue enganar não só uma rede discriminadora, que é um computador treinado para isso, como também alguém que olha para essas imagens sem muita atenção. Bom, Pedro, então é isso. Nós temos uma rede neural que engana a outra para gerar imagens fakes. Acabou aí? Não. Imagens são apenas o começo das aplicações dessas redes. Uma coisa é gerar fotos falsas. Uma progressão natural disso seria gerar vídeos contendo áudio ou até mesmo falas falsas. Ou, se vocês preferirem, conseguir criar um vídeo de uma pessoa real fazendo ou falando coisas que ela não falaria. A possibilidade de aplicações dessas deepfakes é praticamente infinita. Você conseguiria fazer praticamente de tudo, como colocar o seu cantor favorito para te explicar sobre mecânica quântica. E isso parece legal e inofensivo em um primeiro olhar bastante inocente, mas essa tecnologia abre portas que nós não deveríamos estar tão interessados em abrir como sociedade. Por exemplo, um dos grandes problemas é que a cada dia que se passa se torna mais difícil de dizer se um vídeo é real ou falso. Imaginem essa tecnologia sendo utilizada para fazer uma pessoa dizer ou fazer coisas que ela nunca nem concordaria em dizer ou fazer. E pior, sem dar para distinguir se o vídeo é verdadeiro ou não. Você só pode confiar na palavra da pessoa. E isso jogado na internet, onde vídeos e fotos são provas absolutas de que algo aconteceu ou deixou de acontecer. O cenário se torna completamente perigoso e muito destrutivo muito rapidamente. As deepfakes se tornam um ninho perfeito para a criação de fake news que ficam cada vez mais difíceis de serem desmentidas. Com essas técnicas é muito fácil criar um vídeo do candidato do outro partido falando coisas absurdas e jogar na internet como se fosse verdade. E na verdade isso vale para qualquer lado. Se já é difícil de barrar notícias falsas com mensagens de WhatsApp, imagina com vídeos e fotos manipuladas. Você literalmente vê uma pessoa e ouve a voz dela dizendo coisas. Como que você pode se convencer de que isso não é real? E esse é um dos grandes problemas. As pessoas terão muito mais dificuldade de provar que aquele vídeo ou aquela gravação não é ela e que ela nunca esteve ali ou falou aquelas coisas. Um artigo publicado na Universidade do Texas analisou os problemas que o deepfake pode trazer, dizendo que essa tecnologia poderia trazer novas formas de intimidação, chantagem, sabotagem, além de ser um perigo real para a democracia e para a segurança dos países. E um exemplo real disso aconteceu em Gabão, quando o presidente do país não aparecia publicamente por meses e quando ele finalmente apareceu, ele estava se recuperando de um problema de saúde. Mas por parecer diferente, muitos acusaram o vídeo do pronunciamento de ser um deepfake. E isso criou uma verdadeira desestabilização política no país em que até o exército acabou interferindo. Isso é apenas um exemplo do quão grave esse problema se torna. Tanto que diversas empresas como o Google e a Amazon já disseram estar trabalhando em algoritmos de inteligência artificial que aprendem a detectar se um vídeo é um deepfake ou se ele é real. Porém, quanto mais avançada a tecnologia de deepfakes fica, mais difícil é de dizer se uma coisa é real ou falsa. E mais avançados esses algoritmos de detectar deepfakes precisam ser para saber se aquilo é real ou falso. Ou seja, é uma grande bola de neve que está se tornando perigosa conforme os avanços vão acontecendo. Ok, Pedro, mas então isso quer dizer que deepfake é uma tecnologia ruim e que só traz caos e mais problemas para a sociedade? Na verdade, não. Existem várias aplicações para deepfakes, e uma delas é o uso no mundo do cinema. Como, por exemplo, o caso do ator Paul Walker, que faleceu e teve o seu rosto colocado no corpo do irmão no fim do filme Velozes e Furiosos 7. E isso também abre portas para rejuvenescer atores que precisam fazer papéis dos seus personagens mais novos. Algo que aconteceu recentemente com o Mark Hamill na série Mandalorian. Existem até algumas ferramentas que oferecem o uso de deepfakes para mostrar parentes e amigos que já faleceram, literalmente ajudando no processo de luto das pessoas. Deepfakes são técnicas que já existem e estão a cada dia sendo aplicadas em mais coisas. É extremamente fácil de conseguir baixar aplicativos que geram deepfakes por você. Ou seja, você nem precisaria treinar uma rede neural e fazer todo o processo técnico que eu descrevi no vídeo. Você simplesmente baixa um aplicativo, coloca uma foto lá e você consegue ver como você ficaria cantando Gangnam Style. Porém, é necessário o debate e o estudo da ética em inteligência artificial, que é uma área que estuda e aponta problemas éticos que essas ferramentas podem trazer e dá sugestão de soluções para esses problemas. É sempre bom deixar o aviso de que nem tudo que está na internet é verdade. E é sempre bom desconfiar do que você está vendo
vendo, mesmo se for um vídeo que tem tudo para ser verdade. Mas esse vídeo é verdade. Eu garanto para vocês. Por que eu mentiria? Muito obrigado e até a próxima.